Na nossa série Retratos sobre a pandemia, a gente vai saber como foi a experiência de dois grandes médicos em situações diferentes. Um que sofreu com a Covid e outro que teve que adaptar a estrutura de todo o hospital para receber os pacientes. Alexandre Mendonça, na tela do BG. Você vai acompanhar agora um retrato de 2020, o ano que marcou a pandemia do novo coronavírus e que fez o mundo inteiro se questionar: o que de fato aconteceu? Três horas da manhã, madrugada. A tremedeira balançava tudo, encharcado de suor, dor de cabeça, dor no corpo. Levanto, tomo um banho antes, um analgésico e um antitérmico. Vou tomar um café, ligo a máquina. Putz, eu li. O tal do vírus tira o olfato e o paladar. Vocês não leram? Na leitura do próprio artigo publicado no livro Retratos, o presidente da Unimed fala do início do mês de março do ano passado, quando a pandemia ainda não havia sido anunciada. Dias depois, ele fez o teste e constatou que estava com a Covid-19. Enquanto isso, no Hospital Unimed, o diretor técnico sentia já os efeitos da pandemia na estrutura do hospital. Isso trouxe realmente uma sensação, eu acho que para a maior parte das pessoas, de vulnerabilidade mesmo, como eu utilizei no título do ensaio que escrevi. Porque até então, e com tudo que a gente viveu nos últimos anos, com tanta tecnologia evoluindo, principalmente na área da saúde, nós há muito tempo não tínhamos algo que trouxesse um impacto tão grande, com tanta demanda por atendimento. O presidente da Unimed já havia sentido aqueles sintomas antes. Bem no início de março de 2020, nós tínhamos uma reunião de médicos no oeste de Santa Catarina, em Concórdia. Madrugada de segunda para terça-feira eu acordei, com febre, calafrio. A minha primeira ideia era que eu tivesse com malária. E no início da minha carreira eu tive no norte do Brasil, na Amazônia, e presenciei muitos casos de malária e era muito parecido com aquilo que eu estava sentindo. De maneira alguma pensei em Covid. E assim que começaram a chegar os primeiros casos em Florianópolis, o Dr. Gabriel Longo percebeu que tinha um grande desafio pela frente. Nós compramos equipamentos de forma emergencial, nós quase dobramos o número de ventiladores mecânicos que a gente tinha no Hospital Unimed, ocupamos o centro cirúrgico, o espaço reservado à recuperação dos pacientes que fazem cirurgia, nós tivemos que ocupar para poder acomodar e tratar pacientes que estavam com insuficiência respiratória. Então foi uma situação dramática, mas que nós conseguimos em curtos prazos adequar a estrutura até o limite máximo dela para poder atender todos os pacientes que tinham necessidade. Agora, para o Dr. Theo, a pandemia está perto de acabar. Basicamente, isso vai acontecer não pelo arrefecimento do vírus, não, mas pela vacinação. O genoma desse vírus, do coronavírus, já vinha sendo estudado. E isso nos dá assim, um armamento muito grande para evitar o que aconteceu com outras pandemias no mundo, que podemos citar no século passado a gripe espanhola, que matou 120, 150 milhões de pessoas no mundo. Para o Dr. Gabriel, a pandemia trouxe a oportunidade de evoluirmos com imaginação, adaptação e colaboração.
o ser humano ele é um ser social. Então, eu acho que essas 3 características fundamentais para a evolução humana foram também extremamente importantes para que a gente conseguisse superar esse momento tão difícil que foi e ainda é o que a gente está vivendo em relação a essa pandemia, né?